O jurista alemão Samuel Pufendorf nasceu no dia 8 de janeiro de 1632 e faleceu no dia 13 de outubro de 1694. Suas obras foram extremamente importantes, influenciando o ensino do direito na Europa, e outros filósofos também foram influenciados por Pufendorf. Sua principal obra é Os Deveres do Homem e do Cidadão. É considerado um jurista justnaturalista, justamente por apresentar e defender ideias que visam a liberdade individual. Retratava que, com o fim do Estado, trariam para os indivíduos uma paz e segurança. Com isso, cada um teria seu autocontrole, ou seja, não teria alguém comandando o trem, e assim, por meio deste filósofo, o homem alcançaria seu estado de natureza. O filósofo inglês, também considerado justnaturalista, nasceu no dia 29 de agosto de 1632, no Reino Unido, e faleceu no dia 28 de outubro de 1704. Na obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, Locke retratava sobre ideias relacionadas à psicologia, abordando sobre o descobrimento da origem do conhecimento humano e sua extensão. Se opõe aos ideais do inatismo cartesiano, fundadas por Descartes, no qual seu conceito é que existem algumas ideias que já nascemos com elas. Porém, Locke afirma que ninguém, quando nasce, possui ideias formadas, pois se isso ocorresse, seria desnecessário adquiri-las. Já na política, Locke se opõe a Hobbes. Basicamente, Hobbes aborda sobre o Leviatã, onde o homem convive em uma sociedade, abandonando o seu estado de natureza, retratando que o estado de natureza gera violência, guerras, e assim o abandonando. Com isso, as pessoas obtêm segurança e direitos civis. O Locke apresenta uma teoria liberal, ou seja, o estado de natureza para ele representa paz, harmonia entre os indivíduos que possuem razão e liberdade ao mesmo tempo, gozando de direitos naturais, ou seja, o oposto de Hobbes. O político e filósofo Montesquieu nasceu no dia 18 de janeiro de 1689, na França, e faleceu no dia 10 de fevereiro de 1755, também na França. Em sua obra Espírito das Leis, de 1784, retrata sobre a definição de lei como acepção empírica, que é um conhecimento que se baseia por meio dos sentidos, como a experimentação e observação, sendo integrado por fatos físicos, tendências e costumes. Além disso, apresentou a teoria da tríplice dos poderes, sendo influenciado pelo direito inglês. Essa teoria se divide nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Se opôs ao ideal de Aristóteles, já que esse defendia outra divisão de poderes, que é a república, fundamentando-se na virtude, a monarquia, onde o lema é a honra, e o despotismo, o qual a base é o medo. Portanto, entende-se que Montesquieu foi um grande defensor do governo inglês e acabou influenciando partes da Revolução Francesa. O filósofo Rousseau nasceu em Genebra no dia 28 de junho de 1712 e faleceu no dia 12 de julho de 1778. Escreveu diversas obras, como Discurso sobre as Ciências e as Artes, retratando que as ciências, as letras e as artes são os piores inimigos da moral, pois essas acabam criando necessidades, tornando algo de forma escrava. Outra obra elaborada por ele se chama Discurso sobre as Origens e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, abordando que o homem é bom, o que o torna mal são as instituições. Por fim, a obra mais importante, sendo até uma influência para a Revolução Francesa, é dominada de contrato social. Para Rousseau, o contrato social basicamente é um acordo entre os indivíduos para a criação de uma sociedade, para depois se criar um Estado. Além disso, afirma que o homem, em seu estado de natureza, é bom, porém a sociedade tem um dom de o corromper. Simplesmente, o mais forte acaba dominando o mais fraco. A transformação se inicia quando o primeiro homem cerca um pedaço de terra e afirma que aquele pedaço pertence a ele. Outros indivíduos acabam concordando com a afirmação, acreditando que aquilo tem uma verdade. Com esse primeiro ato, fundou-se a sociedade civil. Ademais, o conceito de propriedade privada e a propriedade política. Com isso, foi fundamental a criação de um contrato social para manter uma ordem na sociedade. Para isso, os indivíduos tiveram que comprometer a sua liberdade, já que após esse contrato iriam existir regras, mas em troca disso, eles teriam direitos civis assegurados.